Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vocês estão bem? Estão com esperança, com fé, aguardando o nosso Senhor Jesus? Amém? A palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nessa noite está em Jó 1:13. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Enquanto você vai encontrando aí o livro de Jó, vai encontrando a passagem que iremos ler e meditar nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu tenho percebido na minha vida nesses dias. Eu até compartilhei com algumas pessoas mais íntimas, mais próximas, e eu quero compartilhar com vocês porque talvez seja algo que você também esteja vivenciando nesses dias. Nesses dias, eu comecei a pensar em tudo o que estava acontecendo e comecei a analisar o meu dia a dia, né? Como estava sendo o meu dia a dia em home office, em casa, sem poder sair, sem poder passear, bater perna, né? E eu e a minha família estamos seguindo rigorosamente tudo que aí tem dito sobre precaução, né, para não contrair esse vírus. E eu percebi que no meu dia a dia de trabalho, não só no trabalho, mas até à noite, quando estava com a minha família, eu acessava sites de notícias o tempo todo. A cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, meia hora no máximo, eu acessava um site de notícia para saber o que estava acontecendo, já esperando uma notícia ruim. Enquanto estava carregando a página ainda, enquanto eu estava digitando para acessar a página de notícias, eu já aguardava uma notícia ruim. Eu não esperava uma notícia boa vinda dali. Eu sempre, quando abria, esperava uma notícia ruim. Afinal de contas, temos vivido um ano ou até mais de notícias ruins em sequência. Não é assim? Quando a gente pensa ou pensava que esse vírus estava acabando ou que estava meio que controlado, ele volta com tudo, cria-se as variantes e se observa que ela é muito mais letal, que ela transmite muito mais rápido. Então, é notícia ruim atrás de notícia ruim. A gente vê famílias passando fome, enfim. Eu não quero ser um portador de notícia ruim para você hoje. Você já está cansado de ouvir também, não é? E esse era o meu sentimento, esse era a minha angústia desses últimos dias. Eu estava sempre à espera da próxima notícia ruim. Tem acontecido isso com você também? Você, ao acordar, ao se levantar da sua cama, ao começar a fazer os seus afazeres do dia a dia, o que se passa na tua mente e no teu coração? O que você espera desse dia? Você espera mais um dia ruim, de notícias ruins? Ou ainda há esperança no seu coração para uma boa notícia? Para uma notícia que vai alegrar o teu coração, que vai te fazer sorrir. O que você tem esperado nesses dias? Eu, conversando com algumas pessoas, até me aconselharam, falaram: Daniel, pare um pouquinho. Pare de acessar esses sites, pare de acompanhar muito o que está acontecendo, os números, porque talvez isso te faça mal. E é uma verdade, é uma verdade. O que eu e você temos esperado desses dias, meus irmãos?
E quando eu estava pensando sobre isso, eu fui para a Bíblia, para a palavra do Senhor, porque a resposta de todas as minhas dúvidas, de todos os meus questionamentos, de tudo que passa no meu coração e na minha mente, eu sempre encontro na palavra do Senhor. Então o Senhor me levou a Salmos 112, versículo 7. Vai dizer assim em Salmos 112, versículo 7. Continue com a sua Bíblia aberta em Jó, tá? É só um versículo. Vai dizer assim: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O que isso quer dizer? O que o salmista Davi quis dizer com não temerá maus rumores? O seu coração tem que estar firme, estará firme confiando no Senhor. O que isso quer dizer? Já de cara eu posso te dizer o que não quer dizer esse salmo. O salmista não quer dizer que não devemos chorar, ou que não devemos sentir os maus rumores, as más notícias. Não, o salmista Davi não quis dizer que não devemos nos compadecer do que acontece com o próximo. Que não devemos nos entristecer com as más notícias. Não, não é o que o salmista quis dizer. Quando ele diz, não temerás maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor, ele não quer dizer que você tem que ser como um robô. Não tem que ter sentimentos algum. Que você tem que estar com seu coração endurecido. Não, meu irmão. Se você está assim, aliás, se você não se entristece, se você não chora, se você não se compadece com tudo que está acontecendo ao seu redor, não só com as mortes que o vírus tem causado, mas pelas famílias que estão desempregadas, que estão passando fome, se você não se compadece de tudo isso, você também está errado. Você também precisa ser transformado. Você precisa descongelar esse seu coração congelado, endurecido. Então, o que o salmista quis dizer? Não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Então o Senhor me levou à passagem de Jó e respondeu essa minha pergunta. Ele me levou a Jó 1, capítulo 13. Nós conhecemos essa passagem. Jó é uma passagem muito conhecida. Você vai lembrar que desde o Jó capítulo 1 vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto ao Senhor, fazia tudo aquilo que era bom aos olhos do Senhor, buscava servir, em obediência a Deus. Vai dizer que os filhos de Deus vão até a presença de Deus, Deus faz uma reunião com todos ali, e ali aparece Satanás. E Deus vai começar a elogiar Jó. Vai dizer, olha esse meu servo Jó, como ele é reto, como ele é íntegro, como ele obedece, como que ele faz aquilo que é bom aos meus olhos. Aí Satanás vai dizer, olha, ele faz isso porque ele prospera, porque a sua vida está boa. Nada acontece de mal a Jó. Então, deixa eu fazer algumas coisas. Deixa eu tirar algumas coisas de Jó, que você vai ver que essa fé toda, essa confiança toda ao Senhor, que essa obediência a ti logo se acabará. Não é assim? Mas eu não quero ler a passagem de Jó nesse momento. Eu não quero meditar na passagem de Jó, olhando tudo, todo o contexto, tudo que foi falado nos céus, tudo que foi falado por Deus e por Satanás. Eu quero que nós venhamos ler a passagem de Jó com o olhar de Jó.
tentar entender o que ele estava sentindo, o que ele estava contemplando, porque Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás. Jó não sabia que Satanás tiraria os seus pertences, os seus bens, para que fosse provada a sinceridade e a obediência de Jó a Deus. Não! Vai dizer em Jó, capítulo 1, versículo 13, vai dizer, olha, e sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Um dia qualquer. Um dia comum. Um dia bom na vida de Jó e na vida da sua família, dos seus filhos. Sucedeu que um dia qualquer, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavraram e as jumentas pasciam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu novamente escapei para te trazer a nova. Num dia comum, num dia bom, num dia onde seus filhos estavam se alegrando juntos, veio de repente o servo de Jó e lhe dá uma má notícia. Olha, os sabeus tomaram ali os seus bois, as suas jumentas, feriram os moços a fio da espada, e somente eu, o seu servo, escapei para lhe trazer a nova. Vai dizer no 16 que, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a boa nova. A boa nova não, te trazer a nova, a má notícia. Primeiro, os sabeus pegaram seus bois, as suas jumentas, os moços foram mortos a fio da espada. Logo em seguida a essa notícia, veio mais um servo a falar que fogo do céu caiu. Caiu sobre as ovelhas e os moços e os consumiram. Outra má notícia. Já é a segunda, no mesmo dia. Vai dizer que no versículo 17, estando ainda este falando, o servo nem terminou de contar a má notícia. Veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. A terceira má notícia no mesmo dia e em sequência. Num dia comum, em um dia que seus filhos estavam se alegrando juntos, 3 más notícias em sequência vieram a Jó. Aí vai dizer no versículo 18 que, estando ainda este falando, o servo falando, veio outro. E eu quero que você pense a respeito disso. Pense o que poderia estar se passando na mente e no coração de Jó. 3 já vieram me trazer uma má notícia. O que esperar da notícia que vem agora? Com certeza, Jó já esperava também uma má notícia. Não é? Talvez passava no coração de Jó, na mente de Jó, ele já dizia, Senhor, que dia é esse? Estava tudo tão bem. Eu estava tão feliz, tão em paz. Que dia é esse? Só vem más notícias. E vai dizer no versículo 18 que, estando ainda este falando, veio outro e disse.
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha o que está acontecendo com Jó. Você consegue imaginar isso? Nos dias que estamos vivendo hoje, até que não é tão difícil de se imaginar o que poderia estar se passando no coração e na mente de Jó. Temos vivenciado coisas parecidas com isso, não é? Notícia ruim atrás de notícia ruim. Todos os dias é escancarado aos nossos olhos o número de mortes, o número de desempregados. Todos os dias temos notícias de pessoas que cometem suicídio, de pessoas que estão entristecidas, enfurecidas por tudo que está acontecendo. Todo dia é dia de notícia ruim. Nesses últimos dias que estamos vivendo. Não tem sido assim? Você pode até estar se perguntando nesse momento, falar, pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Qual é o sentido dessa palavra? Calma, a gente vai chegar lá. Eu só quero te dizer que o que estamos vivendo neste exato momento se assemelha muito ao que Jó viveu. Talvez Jó foi numa gravidade, né? Num sofrimento muito maior e muito mais rápido. As notícias chegaram muito mais rapidamente a Jó, porque foram todas em sequências no mesmo dia. E foram perdas tremendas na vida de Jó. Jó praticamente perdeu tudo. Talvez eu e você não chegamos a esse ponto de perder tudo. Mas o que se assemelha ao que estamos vivendo, ao que Jó viveu naquela época, é que más notícias têm vindo a nós, temos contemplado, temos ouvido a todo instante, todos os dias. E é interessante nós vermos qual foi a reação de Jó a tudo isso. Vamos lembrar 4 más notícias Jó recebeu. Jó perdeu praticamente tudo. E qual foi a sua reação a tudo isso? Lá no versículo 20 vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha qual foi a reação de Jó. No versículo 20 vai dizer que Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra. Jó sentiu aquela perda. Lembra que lemos em Salmos 112, 7? Que devemos estar confiantes no Senhor, confiantes em Deus, com nosso coração no Senhor. Lembra disso? Vamos ler novamente? Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Jó se entristeceu. Jó rasgou as suas vestes. Jó chorou. Jó raspou a sua cabeça e se lançou em terra. Mas Jó também adorou. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor
o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O coração de Jó continuou firme no Senhor, confiante em Deus, mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo. Jó continuou firme. Jó continuou acreditando em Deus. Jó não culpou a Deus por tudo que estava acontecendo. Olha a reação de Jó. Isso explica o que o salmista Davi queria dizer naquele Salmo 112, 7. Confiar em Deus. Confiar no Senhor mesmo em nossas tristezas. Mesmo em nossas angústias. Mesmo quando as situações ao nosso redor nos fazem chorar. Devemos continuar a confiar em Deus. Aí vai dizer em Jó 2, versículo 7, que Satanás vai novamente ao Senhor, a Deus. E o Senhor fala, olha, tá vendo? Jó não pecou, Jó não desobedeceu, Jó continua um homem íntegro. E Satanás vai dizer, olha, deixa eu tocar então em Jó, na carne de Jó. E você verá que ele não vai ser esse homem que tem sido. Aí vai dizer no versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para rapar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida. Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. No outro dia, mais um acontecimento ruim na vida de Jó. No dia anterior já veio 4 más notícias. Jó perdeu praticamente tudo ou tudo. Restou a ele só a sua mulher do seu lado. Restou a ele a sua saúde. E no dia seguinte, Jó vê chagas crescendo no seu corpo. Que a palavra do Senhor vai dizer que ele pega uma telha e começa a coçar de tantas chagas, de tantas feridas. E a mulher de Jó fala para ele morrer, amaldiçoar o seu Deus e morrer. E mesmo assim, Jó não pecou. Notícia ruim após notícia ruim. E Jó continuou com seu coração firme, confiando em Deus. Eu quero ler de novo o Salmo 112, 7. Não temerás maus rumores. O seu coração está firme, tem que estar firme, confiando no Senhor. Esteja firme, confie no Senhor. Eu sei que as notícias são ruins. Eu sei que parece que as notícias ruins não vão acabar, eu sei disso. Mas confie no Senhor, esteja com seu coração firme. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer em Jó? Depois de muitos capítulos, lá em Jó 42, depois da gente ler que 3 amigos vão até Jó e eles começam um diálogo entre si. Os amigos de Jó começam a acusar Jó de pecado. Começam a dizer que ele estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado. E Jó começa a argumentar os seus amigos. Jó começa a questionar a Deus. Jó chora. Jó se entristece.
Jó passa por dias, por meses difíceis. Alguns historiadores vão dizer que toda essa tragédia de Jó, todos esses maus dias, dura por alguns meses. Jó passa por tudo isso. Mas mesmo assim, o seu coração continuava em Deus. Mesmo questionando o Senhor, o seu coração continuava firme em Deus, confiando em Deus. Aí lá no capítulo 42, versículo 10, vai dizer que Jó recebe o dobro do Senhor, daquilo que ele tinha. Tudo que foi perdido por Jó, Deus lhe dá novamente em dobro. Neste momento do capítulo 42, versículo 10, Jó desfruta daquilo que o salmista vai dizer em Salmos 35, na parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode se questionar falando, pastor, mas isso não cabe. O Senhor acabou de dizer que Jó teve todo esse sofrimento durante meses. E o salmista vai dizer que o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. O que o salmista queria dizer é que o choro tem um determinado tempo. Tem uma determinada hora de acontecer. Ele não dura para sempre. A alegria logo vem, sempre vem. Nada é eterno. As nossas vidas com o Senhor, com Deus, isso é eterno. Mas sentimentos vividos nessa terra, sofrimento e alegria, nada dura para sempre. O choro dura uma noite. O choro tem um tempo determinado a acontecer. O sofrimento tem um tempo determinado. Mas a alegria sempre vem. A provisão sempre vem. A alegria vem pela manhã. O agir de Deus sobre as nossas vidas sempre vem. Ele não nos abandona. O momento de Deus cessar o nosso choro sempre vem. Meu irmão, confie nisso e acredite no que o salmista diz em Salmos 30b. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E é o que diz em Eclesiastes 3, lembra? Quando vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Se estamos passando por dias difíceis, dias de choro, dias de angústia, tenha o seu coração firme no Senhor, confie em Deus, que a alegria vem, o consolo vem, a provisão do Senhor vem. Confie em Deus, meu irmão. Confie no Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que até nos acostumamos com as más notícias. Eu percebi isso em mim nesses últimos dias. Quando em um novo dia abria o noticiário já esperando uma notícia ruim. Mas dias melhores virão, porque é um tempo determinado para todas as coisas. A alegria vem, meu irmão. O consolo vem. A provisão vem. Confia nisso. Tenha esperança no Senhor. Tenha esperança no amor que Ele tem por nós e no poder que Ele tem para mudar todas as coisas. Há momentos que Deus faz cessar o nosso choro. E é isso que aconteceu na vida de Jó. Jó recebeu notícia ruim atrás de notícia ruim. Jó perdeu tudo.
Jó ficou doente, com chagas em seu corpo. Mas o Senhor o abençoou. O Senhor lhe deu o dobro da prosperidade que ele tinha. O Senhor restituiu a Jó tudo que ele tinha. O Senhor cessou o choro de Jó, a angústia de Jó, o sofrimento de Jó. Mas há momentos em que nós é que devemos parar de chorar, de cessar o nosso choro. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, para que você entenda o que eu estou dizendo. Há momentos que o Senhor cessa o nosso choro. O Senhor muda as circunstâncias, muda a situação ruim que acontece ao nosso redor. A alegria vem pela manhã sobre as nossas vidas. Mas há momentos que nós é que devemos cessar o choro. Eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. É uma passagem do salmista Davi, quando ele perde o seu filho, quando o seu filho morre. Vai dizer lá em 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Ora, quando a criança estava viva, jejuaste e chorastes. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei sim. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não pode voltar a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e deitou-se com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Uma passagem que Davi perde seu filho, enquanto seu filho estava doente, padecendo, prestes a morrer. Davi chora, Davi jejua, Davi rasga suas roupas, Davi clama ao Senhor pela vida do seu filho. Foram dias de choro, de sofrimento, de angústia, de clamor. Mas em 2 Samuel a gente vai ver que em determinado momento o seu filho morre. E quando o seu filho morre, ele se levanta, toma o seu banho, veste roupas novas, pede pão aos seus servos para que ele coma, porque estava com fome. Davi continua a sua vida, segue em frente. E ele vai dizer algo lindo. Lá no versículo 23, ele vai dizer, olha, quando ele explica aos seus servos o porquê de tudo aquilo, ele vai dizer: poderei eu fazer o meu filho voltar? Se eu continuar a chorar, se eu continuar nesse estado, se eu continuar afundado em minhas tristezas, em meus choros, em minha angústia, neste clamor, poderei eu fazer o meu filho voltar? Não, é eu que vou estar com ele.
É eu que vou a Ele. Haverá um dia que eu vou até o meu filho e estaremos juntos com o Pai. Davi continuou a sua vida. Há momentos, meu irmão, e entenda muito bem isso, que nós é que devemos parar o nosso choro, devemos continuar a nossa vida. Eu sei que é difícil perder um ente querido. Talvez você que esteja me ouvindo agora, nesses últimos dias, meses, nesse último ano que estamos vivendo com essa pandemia, você perdeu alguém íntimo teu, alguém querido teu, alguém que você amava de todo o seu coração. E essa dor da perda, essa tristeza da perda ainda não saiu de ti. Você não consegue seguir adiante, você não consegue continuar. Você não consegue ter a alegria da vida. Ouça o que eu estou te dizendo nessa noite. O choro tem que durar uma noite. O choro tem um tempo determinado. Você tem que prosseguir e seguir adiante. Se levante. Faça como Davi, se levante. Tome o seu banho, mude as suas roupas, enxugue as suas lágrimas. Continue a viver, meu irmão. Continue a prosseguir. O nosso choro, a nossa tristeza, a nossa angústia, nos afundar nesse choro e nessa tristeza, não fará que esse ente querido volte a nós. Não que não devemos sentir a perda. Devemos sim. Mas devemos continuar. Devemos prosseguir. Devemos ser capazes de achar a alegria em um novo dia, em uma nova manhã. A alegria tem que vir pela manhã, meu irmão. Eu sei que o salmista Davi, quando disse isso no Salmos 35, a partir da parte B desses salmos, ele estava pedindo sobre uma provisão de Deus sobre a sua vida, sobre um consolo vindo do Senhor, para que a sua alegria seja renovada pela manhã. Mas deixa eu trazer esses salmos, esse versículo, para esse contexto também. O choro tem um tempo determinado. A alegria do Senhor tem que vir pela manhã. Não podemos chorar pelo resto de nossas vidas, mas devemos nos levantar. Devemos trocar as nossas vestes, enxugar os nossos rostos e nos alegrar em um novo dia. E prosseguir adiante com a esperança em Deus que um dia estaremos com aqueles que amamos junto ao Pai, vivendo a eternidade no Senhor. Há um tempo determinado, meu irmão. Se estamos vivendo dias de choro, dias de luto, dias de angústia, dias de sofrimento, não perca a tua fé. Confie em Deus. Que o seu coração esteja firme. Porque essa circunstância mudará. Dias melhores virão. Tenha esperança em Deus. Tenha esperança no Pai. Tenha esperança. Há um novo dia. Há um novo amanhecer vindo sobre as nossas vidas. Aleluia! O choro dura uma noite. Dura por um período. Mas a alegria logo vem. A alegria vem pela manhã. Aleluia! Confie nisso. E que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, meu irmão, mas por todo
o sempre. Amém. Amém.